sintomas da endometriose que todos nós conhecemos: as cólicas menstruais, a dor na relação sexual de profundidade, infertilidade. Cerca de 40% a 50% das mulheres com endometriose vão ter infertilidade, dor pélvica crônica, dor para evacuar, urinar, mas tem outros diversos sintomas que as pacientes com endometriose relatam para a gente e que muitas vezes não são relacionados com a doença no nosso raciocínio clínico, mas sim, todos esses sintomas aqui são muito comuns nas pacientes com endometriose. E qual é o papel do radiologista nesse contexto dessa doença tão impactante na vida das mulheres, né? Primeira coisa, conhecer muito bem a anatomia da pelve feminina. A gente tem que tirar aquela ideia de avaliar útero e ovários nos nossos exames de ultrassonografia pélvica e, sim, conhecer os ligamentos uterinos, saber avaliar o intestino, a bexiga, os ureteres. Quais são os principais locais de lesão de endometriose? Isso também é papel do radiologista. A endometriose, ela tem um padrão repetitivo, com fenótipos diferentes da doença. Algumas mulheres vão apresentar doenças bem sutis, lesões bem pequenas, que não vão progredir ao longo do tempo, ou vão progredir muito pouco. Algumas pacientes já apresentam um fenótipo mais agressivo da doença mesmo, com lesões mais profundas, com lesões que invadem as estruturas pélvicas, que mudam a anatomia, a função dessas estruturas e causam muito mais impacto na clínica dessas pacientes. Essas lesões, elas podem ser mais fibróticas, elas podem ser mais glandulares, e é muito importante o radiologista que quer aprender sobre endometriose entrar no centro cirúrgico e conhecer o padrão de apresentação da doença no intraoperatório e nos exames de imagem. Então, na ressonância magnética, o principal local de lesão de endometriose é o tórus uterino e a inserção dos ligamentos uterossacros aqui na região retrocervical, atrás do colo uterino. Esse é um espessamento em placa do peritônio retrocervical, aqui na inserção dos ligamentos, num corte axial T2 de ressonância magnética. Olha na ultrassonografia, uma placa lobulada na região retrocervical, no tórus uterino, já se estendendo aqui para a parede anterior do reto, invadindo a parede intestinal, formando um nódulo de endometriose intestinal aqui. Então, principal local de lesão de endometriose é o tórus e a inserção dos ligamentos uterossacros aqui nessa região. Essas lesões podem ter apresentações diferentes, elas podem ser lesões em placa lobuladas, podem ser lesões mais nodulares, com um componente mais glandular, com áreas císticas de permeio e algumas vezes com focos hemáticos na ressonância magnética. Podem ser lesões em manto. A lesão em manto é a lesão que recobre a parede uterina, tanto na parede posterior como na parede anterior, e infiltra o miométrio de fora para dentro. É uma forma mais agressiva de doença, geralmente vem associado com endometrioma ovariano, com lesão de endometriose intestinal. Você tem que pensar nesse diagnóstico. É um espessamento amorfo, irregular, na região retrocervical mais baixa, mais próxima da cúpula vaginal. Então, olhem como a gente pode ter fenótipos e formas de apresentação diferentes da doença. É muito importante que o radiologista e o ultrassonografista saiba fazer o diagnóstico diferencial dos cistos com conteúdo hemático no ovário. Isso é muito frequente e essa confusão de diagnóstico é muito comum na nossa prática. Então, saber diferenciar um cisto hemorrágico, que é um cisto que é autolimitado, que vai ter uma resolução em algumas semanas, do endometrioma ovariano, que é uma forma mais grave da doença e é marcador de doença profunda na pelve. Então, o cisto
cisto hemorrágico, ele tem a parede mais evidente, uma parede mais espessada. O seu conteúdo é heterogêneo, com septos, aspecto rendilhado na ultrassonografia. Esse é o aspecto típico do cisto hemorrágico no ultrassom. Ele pode ter uma vascularização mais intensa, periférica, e com um realce periférico ou com o Doppler mesmo, mais evidente na periferia, diferente do endometrioma, que tem um pouquinho de realce, que tem um pouco de vascularização periférica ao Doppler, mas é mais discreto esse sinal. Na ressonância magnética, como ele vai aparecer? Com um hipersinal mais discreto no T1, não é um hipersinal tão intenso, e no T2, essa lesão mantém o hipersinal em T2, ele não tem o sinal do sombreamento no T2, ele não tem queda de sinal no T2. Na dúvida, pede um controle, resolução em aproximadamente 1 mês e meio, 6 semanas, e esse cisto vai se resolver sozinho, diferente do endometrioma ovariano. Então, o endometrioma ovariano, ele vai ter um conteúdo espesso na ultrassonografia, mais homogêneo, é o que chamam de conteúdo in vitro fosco. Ele pode estar associado a lesões de endometriose próximas a ele. Ele é um marcador de doença peritoneal profunda, ele não vem sozinho. Então, você pode encontrar espessamento da fossa ovárica, espessamento de ligamento uterossacro, lesões de endometriose próximas a ele, com redução da mobilidade desse ovário. E o fluxo ao Doppler é bem discreto na periferia, não tem um fluxo exuberante na ultrassonografia. E na ressonância magnética, o endometrioma, ele vai ter um hipersinal em T1 bem intenso, é o sinal da lâmpada acesa. Olha nesse corte axial T1 com saturação de gordura, como o sinal do endometrioma é bem alto. Quando eu venho aqui para o T2, olha como ele perde aquele hipersinal de líquido que a gente vai ver no fundo de saco posterior ou na bexiga. Ele tem um sombreamento desse conteúdo. Isso é produto de degradação da hemoglobina em diferentes fases. Isso faz aquele conteúdo achocolatado do intraoperatório do endometrioma, e esse sombreamento no T2, isso daqui é um endometrioma típico na ressonância magnética. Então, vamos tentar aí gravar o aspecto de imagem desses cistos. O endometrioma ovariano é a lesão mais comum que maligniza na endometriose. Então, até existem relatos de lesões peritoneais que podem sofrer degeneração maligna, mas sim, o endometrioma ovariano é a lesão mais comum. Então, naquela paciente, na perimenopausa ou na pós-menopausa, por volta de 50, 60 anos, que tem um endometrioma ovariano em acompanhamento, se esse endometrioma crescer ou mudar a característica dele, a gente tem que ficar atento para esse diagnóstico. O endometrioma, ele pode degenerar em carcinoma de células claras ou carcinoma endometrioide. Então, como a gente vai fazer esse diagnóstico? Paredes espessadas, projeção papilar sólida, septos espessos, com vascularização no Doppler ou com realce pelo agente paramagnético na ressonância. E a endometriose intestinal? A endometriose intestinal também é um marcador de doença peritoneal, ela não vem isolada, a forma de apresentação dela é bem característica, e sempre que você encontrar uma lesão de endometriose intestinal, procure lesões peritoneais e das outras estruturas próximas a ela. Olha como aqui, tipicamente era uma lesão retrocervical que invadiu a parede posterior da cúpula vaginal e se estendeu para a parede anterior do reto, mais ou menos no plano da reflexão peritoneal. Então, procure lesões peritoneais nas pacientes com endometriose intestinal. E lembrando que uma paciente que tenha uma lesão de endometriose intestinal, 40 a 50% das vezes ela vai ter uma segunda lesão de endometriose intestinal, ou mais alta no reto sigmoide, ou na fossa ilíaca direita, ilho, seco, apêndice secal. E o que eu preciso dar de informação quando eu encontro uma lesão de endometriose intestinal? Primeiro, a distância da borda anal. Eu vou medir
medir, respeitando a curvatura dessa alça, tentando desfazer essas austrações intestinais desde a borda anal até o início da lesão. Com isso eu vou conseguir topografar se isso é no reto baixo, se é uma lesão que está abaixo da reflexão, acima da reflexão, é uma lesão que está mais alta no sigmoide, mais de 20 centímetros da borda anal. Topografei a lesão, eu preciso falar qual camada parietal dessa alça intestinal está sendo comprometida pela lesão de endometriose. Então, eu tenho que saber identificar as camadas parietais, a serosa, mais hiperecogênica, a muscular externa, a muscular interna, a submucosa, que é essa camada maior, a muscular da mucosa e mais raramente, bem raramente, a mucosa e a luz intestinal. Falei a distância da borda anal, a camada parietal, eu vou dar as medidas dessa lesão. Então, eu vou medir a lesão respeitando a curvatura da alça intestinal, maior eixo longitudinal, viria até aqui, maior eixo antero-posterior e maior eixo transverso da lesão. No eixo transverso da lesão, você pode dividir essa alça intestinal, que está bem cortada bem no eixo axial, bem redondinha, você vai dividir essa alça em 4 quadrantes. Cada quadrante corresponde a 25% da circunferência dessa alça. É isso que a gente vai falar para o cirurgião. Quando você estima a circunferência da alça, não é profundidade de lesão. Eu estou falando de comprometimento da parede intestinal. Por quê? Aqui nesse caso ela tem mais ou menos 30% de comprometimento. Se ela fosse uma lesão maior, que viesse até aqui embaixo e comprometesse cerca de 40% a 50% dessa circunferência, essa paciente já tem um risco maior de suboclusão e obstrução intestinal. Isso é uma indicação de cirurgia para essa paciente. A gente consegue fazer o diagnóstico da endometriose intestinal na ressonância magnética quando as lesões são mais altas, como essa daqui no sigmoide, o ultrassom vai ser muito superior para essa avaliação. Então, essa é a mesma paciente, o colega não relatou essa lesão de endometriose alta aqui no sigmoide na ressonância magnética, e quando ela foi para a ultrassonografia, uma lesão bem evidente, grande, típica de endometriose, invadindo até a camada submucosa do intestino. A colonoscopia, ela vai afastar outras patologias intestinais, quando essa paciente vai ter indicação de cirurgia, mas a gente não consegue fazer bem esse diagnóstico e dar muitas informações. Você só vai ver um abaulamento da parede intestinal de fora para dentro, alguma coisa empurrando ali essa parede intestinal. Vamos para o compartimento anterior. Eu preciso avaliar o espaço entre a bexiga e o útero, o recesso vésico-uterino, fazer as manobras de deslizamento, o sliding sign, para saber se essa bexiga está aderida ou não à parede intestinal, à parede... se a bexiga está aderida ou não à parede uterina, avaliar os ligamentos redondos e a parede vesical. Então, olha como é o aspecto de uma lesão de endometriose no compartimento anterior, no peritônio vésico-uterino. Eu tenho um espessamento em placa aqui no peritônio vésico-uterino, útero, ligamento redondo do lado esquerdo. Olha o pós-operatório dessa mesma paciente, útero, ligamento redondo do lado esquerdo. Esse líquido livre me ajuda a delimitar melhor esse peritônio. E olha como aqui ficou só uma irregularidade do peritônio. De pós-operatório, eu não tenho mais lesão aqui nessa região. Foi ressecada essa placa de peritônio vésico-uterino. A lesão pode ser maior, mais agressiva, infiltrando o miométrio e a inserção dos ligamentos redondos dos dois lados. E pode ainda se estender para a parede da bexiga, invadindo o músculo detrusor. A gente só vai falar em endometriose vesical quando a lesão realmente ultrapassar a serosa vesical e invadir o músculo detrusor. Ela pode atingir a mucosa e a luz vesical, ou ela pode, como nesse caso aqui, ficar restrita ao músculo detrusor. Olha na ressonância magnética o aspecto típico da lesão de endometriose do peritônio vésico-uterino invadindo a parede posterior da bexiga, formando uma lesão grande de
compartimento anterior. Olha como aqui essa lesão, inclusive, ultrapassa a mucosa e eu tenho lesão na luz da bexiga. Avaliei a bexiga, eu preciso avaliar os ureteres. É extremamente importante avaliar o comprometimento ureteral. O ureter é um marcador, um reparo anatômico muito importante na endometriose, no intraoperatório, e ele passa ao lado das lesões, principalmente lesões que se estendem para o compartimento lateral. Então, você tem que dar a relação do ureter com a doença. Qual é a distância do ureter? Eu não quero olhar só o ureter ali próximo da bexiga, jato ureteral. A gente tem que olhar todo o segmento pélvico do ureter. Então, o acometimento do ureter pela endometriose pode cursar com hidronefrose, quando você tem dilatação do sistema pielocalicinal a montante, tanto ureteral como pielocalicinal, com envolvimento do ureter por essa lesão de endometriose de paramétrio do lado esquerdo, mas você também pode ter o comprometimento ureteral sem a hidronefrose, sem a dilatação do sistema pielocalicinal. Então, não é porque não tem hidronefrose que você não tenha um comprometimento ureteral. As lesões intrínsecas, quando você realmente ultrapassa a parede, invade a parede ureteral, são menos frequentes do que as lesões do tecido periureteral, das lesões extrínsecas, e elas podem acometer um ureter em 80% dos casos, mas em 20% dos casos pode ter comprometimento bilateral. E o que isso acarreta? Essa paciente ela pode ter perda da função renal de forma lenta e progressiva e silenciosa. Algumas pacientes chegam para a gente já com perda da função renal, às vezes com indicação de diálise, pacientes jovens. Então, vamos avaliar o ureter, principalmente o segmento lateral próximo aqui ao paramétrio e à fossa ovárica. O ureter esquerdo é mais acometido que o direito. Quando você tem um endometrioma ovariano do mesmo lado, você pode ter um comprometimento ureteral estatisticamente e lesões paracervicais, lesões de paramétrio maiores do que 2 centímetros, nódulos mais baixos do espaço reto-vaginal, quando eles têm mais de 3 centímetros, lesões pélvicas multicompartimentais e muito extensas, você vai ter uma incidência maior de comprometimento ureteral nesses casos. E vamos para as outras localizações mais complexas e menos frequentes. Então, eu avaliei a endometriose do compartimento posterior, mas olha como essa placa retrouterina se estende posteriormente para a parede pélvica, invadindo as raízes sacrais, aqui nos forames sacrais, invadindo a musculatura da parede pélvica, com áreas císticas e conteúdo hemático. Isso é extremamente desafiador para fazer o tratamento cirúrgico. Vamos para a fossa ilíaca direita. Olha aqui o ilho sendo avaliado com o transutor linear, a válvula iliocecal e o seco. Quando você tem endometriose de alças intestinais delgadas, você tem um risco maior de suboclusão intestinal, de abdômen agudo obstrutivo, e isso é uma indicação absoluta de cirurgia. Então, olha esse nódulo de endometriose aqui invadindo o segmento de alça, e aqui tem mais um, segmento de alça ileal. Isso é indicação absoluta de cirurgia. Eu posso avaliar tanto com o transutor endocavitário como com o transutor linear. Outra indicação absoluta de cirurgia, nódulos do apêndice secal. Isso pode ser uma lesão de endometriose, mas pode ser um tumor neuroendócrino. Isso daqui pode ser uma lesão neoplásica do apêndice e nenhum método de imagem vai dar esse diagnóstico diferencial para a gente. Então, aqui a lesão não consegue, não é típica de uma lesão de endometriose. Toda vez que você tiver endometriose do apêndice secal, nódulo sólido no apêndice secal, isso é indicação de cirurgia.
Essa lesão ela pode ir para o diafragma, muito mais frequente do lado direito do que do lado esquerdo. A ressonância magnética é mais sensível para fazer esse diagnóstico, mas a gente também consegue avaliar pela ultrassonografia nódulos sólidos na cúpula diafragmática, com focos hemáticos ali de permeio, lesões da parede abdominal, nódulo na cicatriz umbilical. A paciente vai referir para você um nódulo doloroso que sangra ou tem saída de secreção de forma cíclica, e às vezes você vê esse nódulo no exame físico, ele é um marcador de doença profunda. Você tem que fazer a análise da pelve dessa paciente quando você encontrar um endometrioma de cicatriz umbilical. A mesma coisa para o endometrioma do canal inguinal ou do canal de Nuque. Quando você tem uma endometriose do canal inguinal, provavelmente essa paciente tem endometriose de compartimento anterior. Aqui é uma extensão do ligamento redondo que sai da parede anterior do útero, anterolateral, e vai em direção ao canal inguinal e aos grandes lábios. Então, pacientes com endometriose do canal de Nuque também têm endometriose pélvica, diferente da endometriose da cicatriz de cesárea. A cicatriz de cesárea é uma lesão iatrogênica e não necessariamente essa paciente tem a endometriose pélvica infiltrativa. A lesão geralmente fica restrita ao subcutâneo e à parede muscular, mas em casos raros e mais agressivos, ela pode invadir a cavidade pélvica e invadir aqui, por exemplo, a parede anterior da bexiga. Adenomiose uterina, o que a gente precisa saber sobre a adenomiose? Isso também é um outro diagnóstico muito confundido, vamos dizer assim, na rotina de quem faz ultrassom transvaginal. Então, a adenomiose é o tecido semelhante ao endométrio dentro da parede uterina, no miométrio. Ela pode ser focal, pode ser